mas essa primeira é fundamental. A etapa de lançamento não é uma festa, não é para tomar, não é um coquetel que importa. O que importa é o posicionamento político da prefeitura. Se a prefeitura acredita nesse processo, vem o prefeito. Se o prefeito vem, todo mundo acredita que o negócio vai sair. Então não é uma festinha qualquer, é um momento de empoderamento político e das pessoas conhecerem como vai ser o processo. Então tem que ser preparadíssimo nesse momento. Não pode chegar lá e falar, depois eu vou te contar como é que você vai participar. Não dá. Depois eu vou te falar o que vai ser o conteúdo do plano. Não dá. Então esse momento é muito, muito importante, embora não pareça. Pode passar. Dentro da cidade que tem que fazer oficinas, tem que usar de tudo. A gente está falando agora no carro, a importância de ter vídeos, de ter formas de apropriação da cidade, que agora a gente, o mundo está mudando, né? Está muito mais dinâmico do que nos anos 90, onde a ideia, né, de desenvolvimento participativo nasceu. Pode passar. É preciso escolher bem os temas, os objetivos, discutir os objetivos, pactuar os objetivos. Então tá, Campinas vai crescer em direção ao aeroporto. Ou não vai crescer, isso tem que se pactuar. Depois disso a gente vai, né, fechar os temas da comunidade, propor a cidade que queremos. Muito importante, sempre com olhar para o positivo. Se a gente fizer oficinas assim, quais são os problemas da cidade? Tragédia, né? Tem um salgadinho que depois não ter alegria num momento como esse. Todo mundo com fome à noite, no horário extra, discutindo problema. Então a gente tem que olhar também potencialidades, desafios, vamos olhar para frente, né? Pode passar. Tem que definir os instrumentos urbanísticos, regras básicas. Instrumentos têm que estar ligados a propostas e a objetivos. Não tem proposta sem instrumento, não tem objetivo sem instrumento, princípio de direito sem instrumento. Então parece ridículo isso, mas façam esse exercício para ver se bate. Não pode ter instrumentos aplicados de forma contraditória. Então aqui eu quero fazer educação de interesse social, quero transformar esse lugares, eu pressiono os imóveis a serem colocados no mercado em outra zona. Não dá, isso é diferente. Não pode ter instrumento sem delimitação física no território. Por exemplo, o direito de preempção. Muitos municípios não peçam, mas vão lá e apropriam os imóveis que poderiam estar sendo obtidos através desse instrumento. Porque eu vou marcar a preempção na cidade inteira, não sei ainda onde são os lugares. Então comecem a pensar. Tem um lugar mínimo, não precisa não ter interesse, não ter um projeto-chave, onde se queira, né? Onde se queira, ao invés de desapropriar, ganhar a possibilidade de por jeito de prevenção, pagar menos, pagar de forma menos complicada. Escrever o projeto de lei. A gente defende que o projeto de lei seja discutido com todo mundo. São Paulo propôs uma coisa polêmica, que é soltou minuta de lei e a gente podia colaborar no minuta de lei. Aí você ia ver as colaborações, eram assim. Zona exclusivamente residencial, pegar um pouco polêmico. Manutenção das zonas exclusivamente residenciais. Aí, o número 2. Possibilidade de verticalização de outros usos nas zonas residenciais. Fala, uma bastante. Aí outra, quem decide? Então, precisa ter métodos aonde você colabora na luta do plano diretor, mas tem uma instância de decisão onde a gente vai pactuar isso. E no final, tudo faz. Quem decide é o governo mesmo. Vai pegar aqui e achar que é conveniente aquelas 500.000 colaborações. Então, o que a gente fez, sociedade civil organizada em São Paulo? A gente sentou entre nós, discutiu o que a gente ia inserir lá nas minutas e todo mundo foi inserir a mesma. Para dar força para aquela proposta, né? A gente se organizou previamente, mas o governo também pode se organizar, pode discutir, né? Tentar pactuar em lugares menores, né? Alguns temas polêmicos. Porque aí, senão, a discussão fica dominada por esse microtema. Insuportável, né? Não vou nem olhar, Fernanda, insuportável. 500 agências públicas discutindo esse tema, como se São Paulo a discussão fosse o limite de uma zona exclusivamente residencial. Não é essa a questão
cidade, uma plenária ampliada, com representantes que foram eleitos durante o processo do diretor. Isso é o que o Estatuto defende, é o que a resolução do Conselho defende, pode estar certo. Quando chegou na Câmara, aí eu vou compressão. Não deixe que ele seja votado em 1 minuto. Também não deixe que ele fique ali parado e não aconteça nada com ele, né? Então, o desafio é, se você teve um processo de participação popular, que todo mundo foi lá e pactuou pela legislatura diretora e tal, vai chegar na Câmara, pega mal, né? Nenhum vereador vai querer se encaixar no processo. Nenhum vereador vai querer aprovar sem audiência pública. Então, a participação popular, ela não é só a parte chata, ela é o empoderamento do processo para garantir que ele tenha continuidade política. Vai passar. No legislativo, o legislativo vai avaliar se o processo foi legal, ele vai ter que fazer um novo processo participativo, ele vai planejar as audiências públicas, ele pode ou não decidir se ele reformula o projeto de lei, se ele faz um substitutivo, coloca para votar, apresenta emendas, essas emendas têm que ser públicas, têm que ser rediscutidas e depois implementadas. Pode pensar. A Câmara tem autonomia, ela pode achar que o processo participativo não foi suficiente no executivo fazer tudo de novo. Ela pode achar que foi suficiente, mesmo assim, fazer tudo de novo. Ela pode mudar muito o plano diretor. Então, a Câmara nem sempre é um aliado, né? Então, o máximo possível da presença dos vereadores nos processos durante o executivo é bem-vindo. Então, convidem os vereadores, tragam os vereadores, façam que eles façam parte desse processo. Né? É obrigatório realizar audiências públicas na Câmara, pode passar. É muito importante olhar aqui, se a lei orgânica pede, outras audiências pedem, olhar a legislação do município, né? Pode passar. Eu vou pular essas questões, embora eu acho que sejam das principais, né? O processo de participação tem que ter cuidados. Para a gente querer que os temas apareçam, é preciso cuidar, né? Para querer que as mulheres participem, é preciso que os eventos sejam no horário que elas podem, né? Se elas têm que ficar com as crianças, numa família brasileira mais tradicional, vai o marido, né? Então elas acabam não podendo nesses lugares. Então, ter um lugar e horários alternados, diferentes, gente que cuide das crianças, que elas se sintam convidadas a fazer parte desse processo, é importante. Porque o olhar da mulher sobre a cidade é muito diferente. Para a mulher, por exemplo, iluminação pública não é uma questão de infraestrutura, é uma questão de segurança. Então, na hora que vai discutir o que vai entrar nesse estudo de parcelamento do solo, o homem pode achar que isso é custo. Na questão de parcelamento, e a mulher não vai mudar para um lugar que não tem iluminação pública. Estou dando um exemplo caricato para mostrar que é preciso ter esses horários. Pode passar. Como sistematizar as informações? Tem um super processo participativo, com todas as gravações na internet, são 250 horas de gravação, super acessível às pessoas. Todo mundo tem tempo de rever, pensar, né? Então eu preciso sistematizar, preciso sintetizar a cada reunião, ter uma síntese, né? Para a gente poder ter as etapas ali garantidas e também para eu me ver representada. Então, pode passar. Eu vou mostrar um exemplo, ó. Esse é um exemplo de Taboão da Serra. Eles foram a mentira, São Paulo, Cortejo. Foram sistematizando as demandas, desde regionais, para ver quem mais colaborou, quem não, pode passar. Depois, eles organizaram as falas, vendo quem falou, qual era o tema, qual a justificativa, de que subprefeitura era, qual a proposta foi acatada ou não foi, qual foi a sugestão de acatar essa proposta ou não. E assim vamos, pode passar. Teve alguns casos, por um caso polêmico, como você pode resolver? Olhando localmente o caso. Carinha lá de Pirituba quer que tenha uma zona totalmente residencial, então vai lá e vê, dá para ter, as pessoas concordam. Aí tem momentos que tem que descer no território, né? E isso mostra outras formas de regionalizar as propostas. Pode passar. Por que é bom isso, né? O plano diretor regional da moto,
dá um senso de pertencimento ao processo. Fala, o cara leu, ele entendeu, ele pensou em como traduzir isso. Cuidado do processo participativo. Muito comum que todo processo participativo não tem processos participativos, a gente não tem muitos processos. E aí chega de tudo, né? É uma coisa, questão de descarrego. Eu estou na minha rua, tem buraco, buraco não tem muito plano diretor. Não tem muito plano diretor. Você nunca chega a ter um plano diretor. Então, é muito importante que no processo participativo a pessoa saiba o que ela vai discutir naquela região, naquela reunião. Então, se ali eu estou discutindo coeficiente de aproveitamento, então aqui eu estou discutindo quanto que pode construir. Vou abrir as falas. Tem buraco na minha rua? A gente está discutindo aqui quanto se pode construir. Estou fazendo uma brincadeira, mas o que acontece normalmente no poder público? Fala, eu vou anotar os buracos na sua rua. Aí vem um outro e fala, não, eu também tenho, eu vou anotar aqui no passado aí. Não é assim? Aí aquilo virou buraco na rua. Então, tem que ter esse cuidado. A pessoa, se ela sabe aonde ela está e como ela vai participar, o que ela vai colaborar, ela consegue colaborar. Mas ela está capacitada para isso. Não adianta chegar na reunião e falar, e aí, quando você quer construir o bairro? Sei lá, não pensei nenhum sobre isso, não consigo dizer. Então tem que ter um processo aí de capacitação, até para esse processo de participação não virar buraco na rua. Por que eu estou falando isso? Porque na hora da planilha, aí vocês podem ter uma planilha assim, é super lindo o método, mas é fulaninho, de Pirituba. O que ele falou? Do buraco na rua. Aí vai, tem outro diretor? Não. Aí, chega lá, entrou no plano diretor? Não entrou. Aí fala, eu participei, por que não tem no diretor? Então, não adianta você ter um método que isoladamente ele é bom, mas que na prática ele não chega na contribuição da pessoa no plano. Então, isso tem que ser pensado com cuidado. Aqui é um exemplo de como eles foram mapeando os conflitos, eu não vou falar sobre isso, não vou falar pode passar. Aí a sugestão, o que eles fizeram? Olha, aqui é um caso de zona exclusivamente residencial, exatamente o que a gente passou 15.000 audiências discutindo 12 anos depois, estava mapeado já em 2012. Quem era a favor de ser zona exclusivamente residencial, quem era a favor de mudar para uso misto? Poder ter. Aí, na hora que você espacializa, você vê, olha, efetivamente tem uns lixos comerciais, né? As pessoas dessa rua querem, dessa rua não querem. Não poderia ter um eixo comercial aqui? Então, na hora que você espacializa algumas questões, esses conflitos ficam mais fáceis de discutir. Pode passar. Quando deve ser feito um substitutivo? Existem limites na proposta, quando a projeto de lei chega na Câmara e ele vira substitutivo, ele pode virar uma coisa totalmente nova. Então, é preciso pensar isso com cuidado e evitar substitutivos. O ideal é que o Executivo leve o projeto mais redondo possível ao Legislativo, muito pactuado na sociedade, e aí você consegue não ter tantas mudanças. Se tiver um substitutivo, o projeto é feito rediscutido novamente. Mudou uma vez e esse processo vai se alongando e vai se desgastando muito. Pode passar. Então, o máximo fechado que vocês puderem. A mesma coisa com as emendas, né? É importante mostrar no substitutivo o que mudou, o que melhorou e o que emendas entraram. Essa coisa da publicização das emendas, né? Muito importante que as emendas sejam discutidas no espaço público, para não serem feitas só entre vereadores, bastidores, e você descobre o que entrou ali, né? Agora, esses processos são dinâmicos. Então, é preciso ter um observatóriozinho aí que acompanha o processo. Porque às vezes a emenda é feita, no dia seguinte ela pode ser votada. Não sei quais são as regras aqui, mas em São Paulo é assim, em muitos outros municípios. Então, precisa estar para e passo ali, acompanhando, né? O ideal seria que tivesse uns observadores que ficam nesse espaço público dos vereadores, cobrando a emenda, tem que ficar publicidade, a emenda tem que estar no DO. Aí o que acontece? Publicam 4 substitutivos. Você tem 24 horas para ler, você não vai construir nada daquilo.
E aí, foi publicizado, processo incrível e tal. Também não dá, né? Também a gente está tentando publicizar. Então, é preciso acompanhar para e passo esse momento. Pode ir. Quando votar, cada município tem suas regras, mas o plano diretor é uma lei complementar, no mínimo tem que ter 2 votações com maioria. Pode passar. As emendas, já falei, elas não podem ser feitas na tarde, na noite. Substitutivo tem que ser um substitutivo de uma realidade que vai acontecer. Pode passar. Tem que ser um processo muito transparente para evitar aí emendas por debaixo do pano. Pode passar. Depois disso tudo, não acabou aí. É preciso divulgar o projeto aprovado. As pessoas ainda não conhecem, acreditem. Eu dou aula, teve um processo longo aí de discussão do plano diretor de São Paulo. Eu pergunto para os alunos, eles não sabem o que é, né? Alunos arquitetos, futuros arquitetos urbanistas. Eles não sabem o que são aquelas zonas, eles não sabem o que é aquela construção. Então, é um processo de capacitação que não acaba depois da aprovação. E ao contrário, né? É preciso que as pessoas conheçam quais são as agendas. Então, o que a gente está fazendo agora em São Paulo? Qual é a agenda? Tem que fazer lei de operação urbana, do Lago Tietê, Vila Carioca, não sei o quê. Eu vou fazer isso aqui. Ao mesmo tempo, tem que fazer o quê? Plano cicloviário, plano de mobilidade. Então, montando uma agenda. Essa agenda é uma forma de pressão do poder público para efetivar coisas que não tiveram pernas até aquele momento para fazer ou que precisam de planos específicos, certo? Ou de regras específicas. Então, não tem uma cartilha, mas eu procurei falar para vocês alguns temas que são polêmicos, para vocês se colocarem e se prepararem com qualidade. A preparação é fundamental nesse processo para você ficar no lado. Obrigada.